Salve, salve! Vamos para a nossa super revisão para a Guarda Municipal de Canoas nesta reta final aqui do CPC Concursos. Então, vamos trabalhar com nossos principais tópicos da informática e eu vou passar aqui para nossa apresentação. Preparei um material muito bacana, detalhado, pensado, cada item do que a gente pode encontrar no dia da nossa prova. Então vamos lá passar para primeiro assunto. Primeiro assunto fala de conceitos de hardware e software. Então, os conceitos básicos da informática. Como é que se traduz a informática no nosso dia a dia? Através de entradas de dados, processamento desses dados e a saída dos dados. Assim se dá a tríade da informática: a entrada, o processamento e a saída. E como é que nós podemos fazer isso? Através dos periféricos. Então nós temos periféricos de entrada, que enviam a informação para dentro do computador. Temos os periféricos de saída, que recebem informação do computador, e outros que fazem as duas operações. Então, o teclado é um periférico de entrada. Porque a informação está na rua, tu pressiona uma tecla e envia a informação para dentro do computador. Assim como o microfone, o mouse, a webcam. Muita gente acha que o webcam é entrada e saída, e não, o webcam é só entrada. Depois, os dispositivos que permitem que a informação saia do computador. O monitor, projetor, impressora, caixa de som, são só de saída. Quais são os dispositivos de entrada e saída? Nesse momento estou utilizando um dispositivo de entrada e saída, que é o monitor de tela de toque, o famoso touch, saraí, borracha, pô. Então, o famoso touchscreen, que é o monitor de tela de toque. Por que o touchscreen é entrada e saída? Eu estou vendo a informação aqui no meu monitor, a informação está saindo por ele, e eu estou tocando nele, a informação está entrando para o computador. Então, o monitor de tela de toque é um periférico de entrada e saída. Temos também o pendrive. Eu espeto um pendrive no computador, tenho um arquivo dentro do pendrive, passo para dentro do computador, periférico de entrada. Tenho um arquivo no computador, passo para o pendrive, periférico de saída. Então, o pendrive, as mídias removíveis, também são periféricos de entrada e saída. Dentro da caixa, qual é o nome da caixa? Gabinete. Dentro da caixa tem vários componentes. Um componente muito importante é o processador. O processador é o cérebro do computador. Ele é dividido em 3 componentes básicos: a ULA, a UC e os registradores. A ULA é a unidade lógica e aritmética. É quem efetivamente processa, quem realiza as operações lógicas e aritméticas, os cálculos. Já a UC é a unidade de controle. Ela estabelece uma fila, um controle para o que vai ser atendido pela ULA. E os registradores são memórias bem pequenas, que armazenam informações, as instruções que serão executadas pelo processador e as respostas para que quem solicitou aquela transação ali, aquela operação, possa pegar a resposta. BIOS. Primeira coisa que tu tem que lembrar é que BIOS é um software. BIOS é um software, é o sistema básico de entrada e saída, que é gravado em memória permanente, executado pelo computador quando o computador é ligado. Qual é a função da BIOS? A função da BIOS é fazer o processo de boot. O processo de boot é o processo de inicialização do computador. No processo de boot, a BIOS faz 2 etapas. Ela primeiro faz o POST. POST significa Power On Self-Test. O POST significa Power On Self-Test. Power On Self-Test. O que é Power On Self-Test? É o autoteste no momento da inicialização, para fazer uma verificação básica do hardware. Depois, ela faz a carga do sistema operacional.
ela chama Windows. Windows, inicia aí para mim. Ou Linux, conforme a gente vai ver na frente. Dentro do computador, além do processador, nós temos outras peças de hardware. Peças de hardware muito importantes são as memórias. As memórias podem ser divididas em memórias voláteis, que são temporárias, e memórias não voláteis, que são permanentes. As memórias voláteis necessitam de energia para manter a informação. No momento que a gente desliga o computador, as memórias voláteis, elas são apagadas. As memórias não voláteis, as permanentes, elas não necessitam de energia para manter a informação. Elas mantêm a informação mesmo na ausência de energia. Quais são as memórias voláteis que nós temos? Registradores, cache e memória RAM. Lembra que a memória RAM é chamada de memória principal. Além disso, as memórias não voláteis são as memórias ROM, memória do HD, memória flash, por exemplo, o SSD. SSD é um disco de estado sólido que é feito com memória flash. Também é importante lembrar a ordem de acesso das informações pelo CPU. Dentro do CPU nós temos os registradores. Ali tem as instruções que serão executadas pelo processador. O processador, quando precisa de uma informação, ele vai primeiro na memória cache. Se ele não encontra, ele vai na memória RAM. E só se ele não encontra que ele parte para as memórias de massa. Então, esta é a ordem de acesso das memórias. Primeiro, ele vai na memória cache, que é a primeira memória fora da estrutura básica do processador. Depois na memória RAM e depois na memória de massa. Então, quando tu tenta abrir um arquivo num HD, dá 2 cliques lá, ele segue toda essa trajetória. HD versus SSD. O HD é o disco rígido. É uma memória de massa permanente, que é o clássico disco de armazenamento permanente que nós utilizamos para gravar documentos, imagens, músicas, vídeos. Ele é uma peça que tem partes móveis. Então, como ele se move, ele causa desgaste. Ao longo do tempo, surgiu o SSD. O SSD é um disco de estado sólido. Ele é dotado de memória flash. O SSD é feito com tecnologia de memória flash. E ele tem um custo de armazenamento maior do que o HD. Em compensação, ele tem uma velocidade maior que a do HD. Ele é mais rápido. A capacidade de armazenamento normalmente é menor em relação ao custo. Como é um custo muito alto, normalmente é menor do que o HD. E a resistência a choques e a durabilidade em termos de resistência mecânica, a durabilidade mecânica é maior. Porque como o HD tem partes móveis, ele se desgasta, ele acaba estragando. Contudo, o SSD tem um limite de gravações. Tu vai gravando, daqui a pouco ele esgota o limite de gravações do SSD. Velocidade e custo das memórias. O disco rígido é o de menor velocidade, é o mais lento. Depois tem a memória RAM, depois a cache de L2, a cache L1 e os registradores. E o tamanho é inversamente proporcional à velocidade e custo. O HD normalmente é maior. Depois aqui no meio já pode botar o SSD. Depois vem memória RAM, cache L2, cache L1 e registradores. Lembrem sempre das unidades de memória. A menor unidade de memória existente é o bit. Um conjunto de 8 bits forma 1 byte. Um conjunto de 1024 bytes forma 1 kilobyte. Depois, 1024 kilobytes vai formar 1 megabyte. 1024 megabytes, 1 gigabyte. 1024 gigabytes, 1 terabyte. 1024 terabytes, 1 petabyte. Então tem que saber esta ordem. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Até o terabyte é o mais importante. E tem que saber que a primeira conversão é 8 e depois é 1024. Saiba essas conversões que volta e meia caem. Redes de computadores. Outro assunto muito importante para a nossa prova. E eu destaco aqui a diferença entre intranet e internet.
A internet é a rede mundial de computadores. É um conglomerado de redes em escala mundial que provê uma gama de serviços para um conjunto gigante de pessoas. Já a intranet é um conjunto de serviços semelhantes da internet, com as mesmas tecnologias, contudo ofertado para um conjunto específico de pessoas, em geral da mesma organização, a intranet. Nós podemos fazer um acesso externo a ambientes internos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma empresa e eu estou trabalhando em casa. E eu quero fazer o acesso utilizando uma rede pública, por exemplo, a internet. Eu posso fazer isso através de um túnel de segurança. Estabelece um túnel de segurança. E esse túnel implementa autenticação e criptografia. Esse túnel chama-se VPN. É a rede privada virtual que implementa autenticação para somente pessoas autorizadas poderem entrar e criptografia para os dados ali estarem protegidos. Esse acesso externo a ambientes internos é chamado de extranet. A extranet é o acesso externo controlado a ambientes internos. Então, a diferença internet, extranet e intranet é em quem pode acessar. Essa é a grande diferença. Protocolos. Nós temos os protocolos da camada de aplicação, são os mais próximos do usuário. E iniciamos com o protocolo HTTP ou HTTPS. Se for HTTP, não implementa a camada de segurança. Se for HTTPS, implementa uma camada de segurança com criptografia e o uso de certificado digital. O protocolo HTTP e o HTTPS são responsáveis pela transferência de páginas da internet. Já o FTP, File Transfer Protocol, ele faz transferência de arquivos de forma geral, não só de um serviço específico. É a transferência de arquivos no geral. Depois nós temos os protocolos de e-mail. O IMAP é um protocolo de gerenciamento de e-mails que, por padrão, espelha as mensagens do servidor para o cliente de e-mail. Já o POP3 é um protocolo de recebimento de e-mails, que, por padrão, move as mensagens do servidor para o cliente de e-mail. Para enviar e-mails, utilizamos o protocolo SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envio de e-mails. Mas o pessoal gosta de memorizar o seu e-mail tá partindo. Quando está enviando e-mail, seu e-mail tá partindo. Telnet e SSH permitem um acesso remoto para controlar remotamente computadores. O Telnet é texto puro, sem criptografia, e o SSH é texto criptografado. DNS traduz nomes em endereços IPs. Quando a gente acessa um site, você digita o nome www.cursocpc.com.br. Aí, quando tu pressiona o Enter, o teu computador pergunta para o DNS: DNS, qual é o número IP desse nome de domínio? E aí o DNS traduz o nome de domínio para o endereço IP e a comunicação é dada através de endereço IP. DHCP. DHCP é um protocolo para configuração automática de dispositivos em rede. Então o DHCP vem do Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolos da camada de transporte. Nós temos o TCP. O TCP é o Transmission Control Protocol. Ele transmite informações pela rede, fazendo a entrega dessas, a transporte, na verdade, e oferecendo garantia de entrega. Ele faz o transporte de dados em uma rede, oferecendo garantia de entrega. O TCP é como se fosse uma carta registrada, que tu envia com garantia de entrega. Já o UDP é um protocolo da camada de transporte que não oferece garantia de entrega. Ele envia como se fosse carta simples, sem oferecer garantia de entrega. Protocolos da camada de rede. Nós temos o protocolo IP como cerne da camada de rede. O IP ele tem a versão 4 e a versão 6. O IP na versão 4 fornece endereços lógicos, endereços configuráveis, de 32 bits. Com 32 bits, nós conseguimos formar aproximadamente 4 bilhões de endereços distintos. Já o IP na versão 6 utiliza 128 bits. Com 128 bits, nós conseguimos formar aproximadamente 3,4 vezes 10 na 38. Então é muito mais. O IP na versão 4 forma aproximadamente 4 bilhões
de endereços distintos. Já o IP na versão 6, 3,4 vezes 10 elevado a 38 endereços distintos. Eu não sei nem falar esse nome direito, esse número. 3,4 vezes 10 a 38. Eu já procurei na internet, é quintilhões, não sei nem falar de tanto número. Então o IP na versão 6 consegue formar muito mais números IPs. Esse foi um dos grandes motivos para o surgimento, para a evolução do protocolo IP e o surgimento do IPv6, o possível esgotamento dos números IPs na versão 4. E esses computadores é muito importante trazer o conceito de VoIP. O VoIP é a telefonia sobre sinal de internet, sobre a infraestrutura de internet. VoIP significa Voice over IP, voz sobre IP. A banca CESP, lá em 2016, trouxe essa definição que eu gosto muito e trago com ela no meu material. Na comunicação com o uso do VoIP, a voz capturada de forma analógica é transformada em pacotes de dados que podem ser transmitidos por meio de um protocolo TCP/IP. Então, TCP/IP é uma pilha de protocolos, é a família de protocolos na qual se assenta a internet e as redes locais atuais. Falamos já de VPN, então aqui especificando um pouco mais, é que a VPN então faz esse túnel para que eu possa acessar remotamente um sistema que, de forma que outros agentes, como hackers, provedor de acesso, governo, outras corporações, não possam ter ciência do que está passando por essa VPN. Uma vez que ali os dados passam de forma criptografadas. Computação em nuvem. A computação em nuvem, ela transforma produtos em serviços. Esse é o cerne da computação em nuvem. E aí lembra da minha explicação quando eu te disse que um produto de água, por exemplo, é um galão de água. Um galão de água é um produto de água. Tu compra ele fechado. Já um serviço de água é água da torneira. O serviço ele é elástico. Tu consome conforme teu desejo e paga conforme o consumo. O serviço ele é elástico. Um produto de tecnologia é um computador na caixa. Tu compra um computador, ele vem numa caixa e é teu, tu paga inteiro e deu. Ele não se adequa conforme o uso. Tu comprou com 8 GB, ele fica com 8 GB, a não ser que tu faça um upgrade nele, mude, compre outra placa. Mas são produtos. Já, se tu contratar uma máquina virtual em nuvem, no serviço de nuvem, ela é fornecida conforme serviço. Tu contrata ela e paga por mês, enquanto tu usa. Se precisar de mais recurso, tu pede para ampliar e ele vai te taxar no próximo mês com essa ampliação. Então isso é a computação em nuvem. E a computação em nuvem tem alguns modelos de serviço. A infraestrutura como serviço é exatamente isso que eu falei. São infraestrutura e equipamento fornecido como serviço. Pode ter também plataforma como serviço. A plataforma como serviço são conjuntos de ferramentas, soluções para desenvolvimento de outros softwares. Ou software como serviço. Esse é o que a gente mais vê. Nós temos como exemplo o Microsoft 365. Microsoft 365 com o Word, o Excel, o PowerPoint online, paga por mês. Temos as ferramentas do Google, Google Drive para armazenamento, o Google Docs para fazer também edição de textos. No mundo da Microsoft, para armazenamento, nós temos o OneDrive para armazenamento de dados em nuvem. Então são todos exemplos de softwares como serviço. Seguindo, passamos para a segurança da informação. Em segurança da informação, nós temos aí o golpe de phishing. Phishing é uma mensagem eletrônica falsa enviada para um usuário, tentando se passar por uma entidade confiável, para que esse usuário confie na mensagem e forneça dados através dessa mensagem. Então é muito comum, por exemplo, o golpe de um banco. E aí tu recebe mensagem de um banco dizendo, recadastre o Pix. Agora tá com esse lance do Pix, tá? Um recurso bem bacana. E aí o cara manda um phishing para muita gente, com a identidade visual de um banco, e diz, bota aqui a sua agência, tua conta, tua senha e teu novo Pix, porque tu tem que recadastrar o Pix. O cara, vou recadastrar o Pix, eu gosto muito do Pix. Coloca os dados lá.
caiu no golpe e o golpista vai roubar, vai fazer um acesso indevido à conta dessa pessoa atacada. Malwares. Os malwares são as pragas eletrônicas, né? São os códigos maliciosos. Tem alguns exemplos de malwares que caem muito em prova, como o vírus. O vírus é um segmento de código, um programa, que se anexa, se insere em outro arquivo que será o seu hospedeiro. O vírus depende de hospedeiro. Então o vírus ele depende para dar continuidade, para que se possa tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Então o vírus ele não age sozinho, ele necessita de um hospedeiro. Já, a gente tem outro exemplo, não botei aqui, vou falar aqui. Em vez do vírus, nós temos o worm. Enquanto o vírus ele é dependente de um hospedeiro, o worm ele é autônomo. O worm não precisa de hospedeiro. Spyware. Spyware é um software espião. Ele coleta dados do usuário e envia ao atacante. Existem alguns tipos específicos de spyware. O keylogger, por exemplo, é um spyware que coleta dados que são digitados pelo usuário e envia ao atacante. Já o screenlogger, ele registra telas do usuário e envia ao atacante. E o adware, ele exibe propagandas. O adware, a palavra vem de advertisement software. Ele exibe propagandas de forma indevida. Vamos para as dicas de Windows. O Windows, eu separei algumas diquinhas aqui. Uma delas é como renomear arquivos e pastas. Para renomear arquivos e pastas, tu usa a tecla de atalho F2. F2 para renomear arquivos e pastas. Se tu faz uma ação e tu quer desfazer essa ação, tu pressiona Ctrl Z para desfazer. Por exemplo, se tu renomear um arquivo ou pasta e se te arrepender, tu pode voltar, se foi a última ação realizada, com Ctrl Z. Quando tu manda um arquivo para a lixeira, tu pode desfazer com Ctrl Z e assim por diante. Os nomes de arquivos e pastas não podem conter esses caracteres, contra barra, barra, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, menor, maior e pipe. Para lembrar desses caracteres, a gente faz um bonequinho, né? Então aqui está o bonequinho dos caracteres proibidos para nomes de arquivos e pastas no Windows. Então, aspas, asterisco, dois pontos, pipe, que é essa barra na vertical, o barra, o contrabarra, menor, maior e a interrogação. São caracteres proibidos para nomes de arquivos e pastas. Arrastar e soltar arquivo ou pasta. Se tu arrasta e solta arquivo e pasta em locais do mesmo disco, tu vai lembrar de M com M, mesmo disco move. Se arrasta e solta arquivos e pastas em discos diferentes, copia. Contudo, se tu fizer essa ação mantendo Ctrl pressionado, segura o Ctrl, arrasta e solta, tu vai lembrar de C com C. Ctrl, copia. Se tu arrastar e soltar segurando Shift, move. Isso cai direto em provas. Windows. Agora falando de arquivos sob demanda, que é um recurso do OneDrive. O OneDrive é a ferramenta de armazenamento em nuvem da Microsoft. Com o recurso de arquivos sob demanda do OneDrive, tu pode marcar um arquivo para ele ficar somente online. Ele vai estar disponível somente online. Se tu estiver desconectado da internet, tu não vai conseguir acessar esse arquivo. Já, se ele estiver marcado com uma bolinha em branco, ele está disponível localmente. Contudo, se for necessário se for necessário mais espaço em disco, esse arquivo pode ser liberado passando a somente online. Já se ele tiver uma bolinha verde, ele está sempre disponível nesse dispositivo. Está marcado para sempre manter neste dispositivo. Então, mesmo offline, tu sempre vai conseguir ver esse arquivo que está marcado com bolinha em verde. Linux. Então, o Linux é outro sistema operacional citado no nosso edital e é muito importante lembrar que o Linux é um software livre. Por ser um software livre, ele tem 4 liberdades, que começa a contar no 0 vai até 3. As 4 liberdades do software livre são executar para qualquer fim, estudar incluindo o código-fonte, redistribuir cópias, incluindo as modificadas. Então, tu pode modificar o software e redistribuir. Assim, com essa redistribuição, a gente forma o conceito de distribuições Linux.
Os principais nomes de distribuição Linux são SUSE, Debian, Ubuntu, Red Hat, Fedora. São nomes de distribuições Linux. Alguém vai lá, pega o Linux, faz um pacote, bota os programas e dá um nome e distribui. E aí isso ganha o nome de distribuição Linux. Estrutura de diretórios do Linux. O barra é a raiz do sistema. É onde tudo inicia. No mundo Windows, a raiz do sistema fica no C contra a barra. No mundo Linux, fica na barra. Barra bin contém arquivos de programas do sistema. Barra boot, arquivos necessários para a inicialização do sistema. Barra dev contém arquivos para acessar dispositivos periféricos, os devices. etc, os arquivos de configuração. Barra home, o diretório contendo os arquivos do usuário. Então, o padrão de arquivo do usuário fica em barra home, barra nome do usuário. Por exemplo, o meu fica em barra Seviana. Ou pode ser barra César. Então esse é o diretório home do Linux. No Windows, o usuário fica em C contra a barra usuários contra a barra nome do usuário. Lembra que o Linux é case sensitive. O Linux diferencia maiúscula de minúscula. Já o Windows é case insensitive. O Windows não diferencia maiúscula de minúscula. Depois do barra home tem o barra lib para bibliotecas compartilhadas. Lib vem de library, bibliotecas. Barra root é o diretório do superusuário. O superusuário, o root, é o super usuário do sistema Linux. Ele é o administrador padrão do sistema Linux. Ok? O root. Depois, barra opt, armazena arquivos de programas. Barra usr, hierarquia secundária para dados compartilhados de usuários. Barra var, armazena conteúdos que variam constantemente, conforme os, citando um exemplo, são os logs. Barra var, barra log, logs são os registros do sistema. Então, constantemente está variando, fica lá dentro do barra var. Comandos do Linux. cd vem de Change Directory, então permite mudar, trocar de diretório. Vou te mostrar aqui no terminal. Então aqui, eu estou lá. Vou botar no barra tmp. Ó. Estou no barra tmp e quero mudar para o meu home. Barra home, e aqui meu usuário chama Seviana. Então, cd espaço barra home barra Seviana. E agora eu estou lá no barra home barra Seviana. Se eu quiser ir de novo para o barra tmp, ou posso ir para o barra var barra log, por exemplo. cd barra var barra log, estou aqui pwd. Outro comando muito comum é o ls. O ls para listar o conteúdo. Então, estou no barra var barra log. Tem, por exemplo, o syslog, que é o log do sistema. Tem vários arquivos de logs aqui. Esse é, então, o cd e o ls. Depois, o pwd eu já te mostrei, que exibe o diretório o nome do diretório atual. Touch cria um arquivo vazio. Então, eu dou touch espaço nome do arquivo, cria um arquivo vazio. wc conta o número de linhas, palavras e bytes. rm espaço nome de um arquivo, remove um arquivo. Se tu colocar rm-r, tu pode remover um diretório. Então, ó, barra tmp, vou lá pro tmp. Agora, mkdir, aqui, mkdir Canoas. E vou criar um arquivo vazio dentro da pasta Canoas. arc.txt. Agora eu vou tentar remover com rm o diretório Canoas. Não consigo. Existe o rmdir. Ele não deixa também. O rmdir só vai remover diretórios vazios. O rmdir remove diretórios vazios.
Como o diretório Canoas não está vazio, eu vou remover com rm-r. rm-r Canoas. O -r é recursivo. Então ele vai remover o diretório Canoas e tudo que tem dentro dele. Ok, agora eu não tenho mais o diretório Canoas. Se eu der ls Canoas, diz que não foi possível. Diretório inexistente, porque eu apaguei o diretório Canoas. Ok? Segue aqui, depois do rm, temos o mkdir, que eu mostrei já, é um make directory. rmdir remove um diretório, mas ele tem que estar vazio. Cat, o nome do arquivo, exibe o conteúdo do arquivo de texto na tela. Tar agrupa arquivos. gzip compacta arquivos. E o df mostra o espaço em disco livre e ocupado. É muito importante esses comandos. Passamos para dicas do Word. Eu vou me concentrar aqui em dicas de atalho. Ctrl A de abrir. Ctrl T de selecionar tudo. Ctrl O de novo, porque o Ctrl N já é negrito. Então tu pula uma letra e o novo fica Ctrl O. Mas o salvar, todas as letras estão ocupadas. Ctrl S é sublinhado, Ctrl A é abrir, Ctrl L é localizar, Ctrl V é colar, Ctrl A é abrir, Ctrl R é refazer ou repetir. Então para salvar no Word é Ctrl B de bombeiro. Bombeiro salva. Ctrl B de bombeiro. Bombeiro salva. Salvar como é F12. Localizar é Ctrl L de localizar. Ctrl U é substituir, porque o S de substituir já está ocupado com sublinhado. Então pula uma letra, fica Ctrl U de substituir. Dicas importantes de tecla de atalho. Vai que caia, né? Vai que cai. Vamos para planilhas. As planilhas, elas podem formar, podem inserir nas células, podem inserir fórmulas, né? E essas fórmulas podem referenciar outras células. E eu tenho um grupo chamado Auditoria de Fórmulas que permite rastrear precedentes e dependentes. O que é uma célula dependente? É uma célula que possui uma fórmula que referencia outras células. As células precedentes são as células que são referenciadas em outras células. Então aqui eu tenho um exemplo que numa planilha, na célula A1, eu tenho a fórmula igual B1 mais C1. Então a célula A1 depende de B1 e depende de C1. Ela é uma célula dependente. As células que são referenciadas, então B1 e C1, são as células precedentes. Quando eu vou em auditoria de fórmulas e mando rastrear, a seta sai das precedentes e vai para a dependente. Sempre assim. Sai da precedente e vai para a dependente. Vamos agora para algumas fórmulas das planilhas. Primeiro eu vou te falar só o que faz cada uma das fórmulas, depois vamos resolver elas. A função ABS retorna o valor absoluto. O valor absoluto é o valor sem sinal. Depois eu tenho duas fórmulas com operações simples matemáticas, só com operadores aritméticos. Lembra que o circunflexo é exponenciação, o asterisco é multiplicação. Vou resolver contigo na sequência. Mod retorna o resto da divisão inteira. A gente vai fazer isso, o resto da divisão inteira. A função maior retorna o maior valor dentro de um ranking, e aqui eu peço o segundo maior. A função mínimo retorna o lanterna, o mínimo valor. A função seto tem que ver se uma condição for verdadeira. Se ela é verdadeira, então aqui está a resposta. Se ela é falsa, aqui está a resposta. O conte.c conta se uma condição for atendida. Novamente o C, e depois a função máximo, que retorna o máximo valor, o campeão, mas aqui eu tenho uma função mod aninhada. Aqui estão as respostas e a gente vai fazer uma por uma. Primeiro, ABS do menos 7. O valor absoluto é o valor sem sinal, então o ABS do menos 7 é o 7. Agora vamos fazer essa continha aqui. Essa conta é 10 elevado a 1, menos 2 vezes 3. Então, só o 1 tá como expoente. Isso fica igual a 10, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, menos 6. 10 menos 6 dá 4. 4 foi a resposta da segunda. Depois, a terceira. 2 mais 3 vezes 2 menos 1 elevado a 2 vezes 2.
Só o 2 subiu. Só o 2 subiu. Aqui tu tem que cuidar com a precedência matemática. Primeiro tu vai fazer essa multiplicação que vai dar 6. Menos 1 elevado ao quadrado é 2. Vezes 2. Então aqui tu tem 2 mais 6 que dá 8. Menos 2 vezes 2 que dá 4. 8. 2 mais... Errei alguma coisa aqui. É o terceiro... Não, tá certo. Errei alguma coisa aqui, será aí. Aqui não é 2. 1 elevado a 2 dá 1. Que 1 elevado a qualquer número dá ele mesmo. Vou fazer de novo que eu me atrapalhei aqui. Posso ter atrapalhado a tua compreensão, então vou fazer de novo. Olha só. Como é que funciona aqui, ó? 2 mais 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado vezes 2. O que acontece? Tem que cuidar da precedência matemática e também fazer as contas certas, porque eu fiz a conta errada. Primeiro, 2 mais 3 vezes 2 é 6. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 2. 2 mais 6 é 8. Menos 1 vezes 2 é 2. Agora sim, 8 menos 2 dá 6. Agora eu acertei. Vamos pro próximo, o mod. O mod é o resto da divisão inteira. Como é que funciona? 27 mod 4. Tu pega o 27 e divide por 4. 27 dividido por 4, 6 vezes 4, 24. Sobra 3. Normalmente tu botaria uma vírgula, ganharia um zero e seguiria a conta. Mas tu não vai fazer isso. Tu vai pegar e vai ficar com o resto da divisão inteira. Então, 27 mod 4 dá 3. O mod é o resto da divisão inteira. Só um pouquinho, só vou dar uma limpadinha aqui na minha tela, que começa a falhar o touch. Quando fica com uma poeirinha aqui na tela. Deixa eu dar uma limpadinha. Ok. Vamos lá. Função maior. A função maior retorna o maior valor de um conjunto de valores, de acordo com um ranking. Então ali ele quer de A2 até C2. Qual é o segundo maior? O primeiro maior é o 40, o segundo maior é o 30. Então 30 é a resposta do maior. Aí ele multiplica pelo mínimo de A1 até C3. O mínimo é o lanterna, é o menor valor, 10. 30 vezes 10 deu 300, que é a próxima resposta. Vamos para a função C. A função C avalia se uma condição é verdadeira. Se for verdadeiro, a resposta está aqui. Se for falso, a resposta está aqui. B1 é menor que 60? Sim, B1 é menor que 60. Então, a resposta é não. É sempre assim. Se uma condição é verdadeira, então a resposta está logo em seguida. Se não, a resposta está mais à frente. Depois a gente vai fazer mais uma função C. Aqui eu tenho conte.C, que ele conta se uma condição for atendida. De B1 até B100. Professor, eu só consigo ver B1 até B3. Ok, no enunciado pode estar assim, ó. De acordo com os valores visíveis na planilha, qual a resposta do conte.C? B1 até B100, maior que 60. Zero. Por quê? Nenhum valor visível aqui é maior do que 60. Eu tenho 60, que é igual. Não tem nenhum maior. Então, zero é a resposta. Agora eu vou fazer aquele baita C ali e eu vou copiar ele para que a gente consiga ver ele detalhadamente. Então deixa eu botar ele aqui numa tela em branco. Tá aqui a função C que a gente vai resolver. E aí eu tenho o seguinte. Primeiro eu tenho que isolar a condição. A condição está aqui.
Se a condição for verdadeiro, a resposta está aqui. Olha o ponto e vírgula do então. Esse é o então. Se a condição for falsa, a resposta está aqui. Olha o ponto e vírgula do senão. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se a condição é verdadeira ou falsa. A condição é que 10 menos 2 vezes 4 seja maior do que 5 mais 6 elevado a zero. Vamos reescrever isso aqui para a fórmula matemática. 10 menos, eu já vou multiplicar ali. 10 menos 2 vezes 4 é 8. É maior do que 11 elevado a zero? Quanto é que é 10 menos 8? 2. Quanto é que é 8, que é 11 elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é 1. O 2 é maior do que 1? Verdadeiro. Então a condição for verdadeira. Se a condição é verdadeira, a resposta está aqui. 10. 10 é a resposta do C. Então essa é uma questão que pode se tornar difícil se tu não fizer ela com calma, avaliando detalhe por detalhe. Depois temos a função máximo com o mod embutido, o mod aninhado. Então primeiro tu vai fazer o mod. 17 mod 5. 3 vezes 5, 15. Resta 2. O mod é o resto da divisão inteira, 2. Agora, qual é o máximo entre 1 e 2? O 2. 2 é a resposta certa. Fechamos planilhas eletrônicas. Fechamos planilhas eletrônicas? Nada. Que tem aqui as referências, né? Lembra disso que é muito importante. A referência simples, ela não tem cifrão. Se tu copiar e colar ou arrastar a alça de preenchimento com uma referência simples, ela vai sempre ser alterada. Já a referência mista, ela tem um cifrão. Ou na frente da linha, e aí quando tu mudar, pode mudar a coluna, mas a linha se mantém sempre igual. Ou na frente da coluna. E aí tá prendendo só a coluna. Isso é referência mista. E quando tem dois cifrões, na frente da coluna e na frente da linha, aí é referência absoluta. Nunca muda. Pode copiar e colar que não vai mudar. Beleza? Então, essas são as nossas super dicas aqui para a prova da Guarda Municipal de Canoas. Nós temos aí um grande desafio a encontrar no dia da nossa prova. Eu espero ter contribuído determinantemente para a tua preparação, para que tu chegue no dia da prova e consiga executar uma excelente prova. Então, qualquer dúvida que ficou, entre em contato comigo, eu estou à tua disposição. Um grande abraço, bom estudo e até a posse!